Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite. Está começando o Jornal da Alterosa. Veja os destaques desta quarta-feira. Família procura por idoso que faz aniversário hoje e está desaparecido há quase um mês. Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais registra mais de 10 mil ocorrências de violência em escolas em 6 meses. Acidentes deixam mortos em estradas mineiras. E ainda, gerente de banco escapa de assalto por um triz. Agora, no Jornal da Alterosa. Foi enterrado agora há pouco em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, o corpo de Luiz Felipe, de 17 anos, que morreu depois de ser agredido por outro aluno dentro do Instituto de Educação aqui na capital. A escola tem sido palco muitas vezes de casos como o que levou à morte do adolescente. Xingamentos, brigas e agressões. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, houve uma redução de 18% nos casos de violência nas escolas em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, os números ainda são altos. O Instituto de Educação na região centro-sul da capital suspendeu as aulas nesta quarta-feira, lamentando a morte do estudante Luiz Felipe, de 17 anos. Eu acho muito ruim porque a escola eu acho que era um lugar para estudar, né? Não era para ocorrer violência dentro de uma escola. O estudante de 17 anos morreu depois de ser agredido por outro aluno dentro da escola. Ele era amigo das netas da dona Graça, que estão preocupadas em voltar para a aula. A minha neta mais nova fez aniversário em outubro. Ele foi convidado por ela, por ser excelente amigo, excelente rapaz. E agora ela perde o amigo assim, ela está desesperada. O caso reacendeu a discussão sobre a violência dentro de escolas. Em espaços que deveriam servir para educar, cenas assim passaram a ser frequentes. Apenas em Belo Horizonte, já são mais de 1.700 casos de brigas, ameaça e até roubos dentro de instituições de ensino, inclusive com agressões a professores. Um levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelou que apenas nos 6 primeiros meses de 2018 foram registradas mais de 10.600 ocorrências de violência em escolas públicas e particulares de Minas Gerais, uma média de quase 60 casos por dia. Isso sem levar em consideração feriados e finais de semana, por exemplo, quando os estudantes não têm aula. Números que preocupam. O levantamento da Secretaria de Estado mostrou também o tipo de ocorrência mais frequentes. Quase 30% dos casos são ligados a furtos. Ameaças e brigas vêm logo em seguida. Esta psicóloga, especialista em educação, diz que os episódios têm se tornado mais violentos. Antigamente, as pessoas elas não concordavam com algo, na escola, por exemplo, os adolescentes, e eles discutiam e podiam, por exemplo, um empurrar o outro. Hoje em dia, o empurrão não é suficiente para eu expressar o que eu penso. E aí eu dou um soco. Olha, um soco não é suficiente, então eu vou dar um chute. Então, são fatos que antes aconteciam menos, mas aconteciam, e que hoje acontecem de uma forma muito mais ampliada. Para ela, a morte do aluno chama a atenção para a responsabilidade dos pais e professores em ser exemplos para os jovens. Nossos avós já diziam, né? Olha, a palavra ela convence, mas o exemplo carrega. Se eles aprenderam atitudes e palavras de solidariedade, carinho, respeito, humildade, eles vão começar a testar isso e ver se está certo ou não. Um homem de 52 anos morreu depois que o carro que ele dirigia caiu em um córrego na região da Pampulha na madrugada de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um outro homem tentou salvar a vítima e também precisou ser resgatado. Chovia muito na hora do acidente. O Honda Civic ficou com as 4 rodas para cima após cair e capotar no curso d'água. Foi preciso cortar a lataria para retirar o homem que ficou preso lá dentro. Apesar de todo o esforço dos militares para o socorro, ele já estava morto. O corpo foi carregado nesta escada especial dos bombeiros até a margem, para ser levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Fernando César Castellano, de 52 anos. Amigos do protético souberam do acidente pela manhã e foram para o local. Eu fiquei sabendo através da escola da minha filha, que falou que tinha uma pessoa que tinha caído aqui.
Depois eu fiquei sabendo, por intermédio de um amigo meu, que era o Fernando. Eles contaram que Fernando havia saído deste Aras e que chovia muito na hora. Choveu a noite toda, ele deve ter escorregado alguma coisa e aí não sei o que aconteceu, né? Infelizmente aconteceu pior. Castelano era casado e deixa 2 filhos, uma jovem de 18 e um garoto de 11. O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Clóvis Salgado, aqui na região da Pampulha. Tudo indica que o motorista perdeu o controle da direção logo ali à frente, bateu em 2 árvores na base daquele poste e em seguida o veículo desgovernado atravessou a pista. Ele atingiu esta parte aqui da mureta ao lado do Ribeirão e foi parar lá embaixo depois de derrubar essa parte da estrutura. O veículo foi arrastado por cerca de 1 quilômetro. O rapaz, ele veio nessa avenida de lá para cá, parece que algum veículo avançou a placa de par, ele assustou, chocou ali na mureta de concreto e daí ele foi chocando nas 2 árvores com o poste e caiu dentro do corpo. Segundo populares, esse córrego estava quase transbordando na hora. Lá embaixo, onde ele foi encontrado, um popular teria visto o veículo. Segundo informações da polícia, ele subiu pela mureta, pulou dentro do Ribeirão e tentou resgatar a vítima, mas acabou precisando ser resgatado, esse homem, pelo Corpo de Bombeiros. Essas imagens mostram o momento em que o homem recebia os primeiros atendimentos nesta ambulância do SAMU. Depois ele foi levado para o pronto-socorro. De acordo com a polícia, ele é um guardador de carros que viu o acidente e tentou ajudar a vítima. É coisa que a gente não deve fazer, né? Lá na frente, onde o veículo se encontra, vocês podem ver lá que a altura é bem extensa. 3 pessoas morreram em um acidente envolvendo 2 carros na MG-50 no centro-oeste do estado. O acidente foi entre Itaúna e Matheus Leme e envolveu um Peugeot e um Uno. Tinham 2 pessoas em cada carro. Chovia na hora da batida. O Peugeot trafegava pela BR-050 sentido a Itaúna, quando o motorista perdeu o controle, rodou na pista e um veículo Fiat Uno, que seguia sentido Matheus Leme, bateu na lateral do veículo. O Peugeot pegou fogo. Essas imagens foram feitas pouco tempo depois da batida por um motorista que passava pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro. As equipes já iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, enquanto as equipes de resgate e salvamento direcionaram até o Fiat Uno para desencarcerar as vítimas, né? Tainara Silva Alves, de 24 anos, e Alessandro Casimiro da Silva, de 37 anos, estavam no carro incendiado e morreram carbonizados. Os corpos precisaram ser retirados pelos bombeiros e liberados para a funerária. Um casal ocupava o outro veículo e foi socorrido em estado grave. Edith Rosa da Silva Marra, de 33 anos, não resistiu e morreu. Com chuva e pista molhada tem que ter cuidado redobrado, né? Um motociclista morreu em um outro acidente com um ônibus na manhã de hoje em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Ele não tinha habilitação e a moto também estava com a documentação vencida. A batida foi às 6h10 da manhã no quilômetro 92 da estrada União e Indústria. Chovia na hora do acidente. O motorista do ônibus estava muito abalado e não quis gravar a entrevista, mas ele contou que seguia sentido Juiz de Fora, Matias Barbosa, quando percebeu que o motociclista que vinha no sentido contrário tinha perdido o controle da direção. O rapaz da moto chegou a cair, mas acertou a lateral do ônibus. Com o impacto, a roda dianteira da moto chegou a ser arrancada. O motorista do ônibus tem 35 anos e trabalha na empresa há apenas 6 meses. Ele disse que nunca tinha sofrido um acidente de trânsito. Os destroços da moto ficaram espalhados na pista. O SAMU tentou reanimar o motociclista de 28 anos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe do SAMU esteve presente com 2 viaturas, realizou todas as medidas possíveis aí com a intenção de reanimar a vítima, porém veio a falecer no local. E foi constatado aí que o condutor da motocicleta era inabilitado e o último exercício da motocicleta era 2017. Daqui a pouco, depois do intervalo, vocês vão ver que um gerente de banco por pouco não foi vítima de assalto. Olha só, por um triz. Que susto, né? A matéria completa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já já. O gerente de um banco foi vítima de uma tentativa de assalto em Alfenas, no sul de Minas. Por sorte, ele conseguiu escapar. Olha só.
Era por volta das 5h30 da tarde quando o gerente chegou em casa. Ele abre o portão e está quase entrando na residência quando 2 homens correm em direção à vítima. O funcionário entra rápido e fecha a porta. Os bandidos fogem logo em seguida. Os criminosos ainda não foram encontrados. 2 bandidos foram mortos pela polícia durante troca de tiros após o roubo de um carro aqui na capital. A intensa perseguição policial começou na Avenida Cristiano Machado, na capital. Em seguida, os bandidos pegaram a MG 424 sentido região metropolitana. Em São José da Lapa, os militares conseguiram abordar o veículo e os 2 ocupantes. Porém, eles desceram e atiraram contra os militares. Os rapazes foram feridos e encaminhados para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiram. Eles abordaram a vítima com a arma em punho. Bastante agressivos com a vítima, ofendendo ela, falando que se não entregasse a chave do carro iria matá-la. E ela ficou muito assustada e entregou os bens para os bandidos. Em poder dos rapazes, os militares apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola 380, um celular, um boné e uma mochila. Um celular da vítima também foi recuperado. Eles não portavam nenhum documento de identificação com eles. Dentro do carro também não foi achado nenhum documento que pudesse ligar a eles, apenas documento da vítima. E até então não temos essa identificação. A gente aguarda às vezes algum familiar, algum parente, para que possa realmente facilitar na identificação desses autores. Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro da casa dela em Cláudio, no centro-oeste do estado. Depois do crime, ela conseguiu fugir e chamar o marido, que encontrou o estuprador antes da polícia. A vítima, de 29 anos, contou que estava em casa com a filha de 3 anos quando foi surpreendida pelo suspeito. Na hora que eu passei, que eu vi o vulto dele, ele foi no rumo da minha porta da cozinha. Eu fui para trancar a porta, ele pôs o pé na porta e falou assim: entra para dentro, simulando que tinha uma arma, que há um assalto. Na hora que ele entrou para poder assaltar, ele falou assim: não vou fazer nada não vou levar nada, mas eu quero ficar com você. Eu quero ficar com você e você vai ficar comigo. Se você não ficar comigo, eu vou te matar. E nisso ele pegou a faca e falou assim: pois lá minha menina, me leva onde está sua menina, que eu quero ver ela. Aí o edredomzinho que ela estava dormindo, que era no chão do meu quarto, ele pegou e pôs na cara dela. O autor do crime adormeceu e a vítima, sem sinal de celular, aproveitou esse momento para sair para a rua para procurar ajuda. Ela conseguiu encontrar com o marido, que ficou sabendo do fato e também saiu à procura do autor, que já tinha fugido. Ele foi encontrado e nesse momento houve luta corporal. Desde o momento em que o crime foi comunicado à polícia, os militares começaram um intenso rastreamento. E menos de 24 horas após a denúncia, os policiais da Patrulha Rural alcançaram o suspeito do crime no bairro Belvedere, em Divinópolis. O suspeito nega o crime. Eu cheguei nela, ela aceitou e queria ficar comigo. Eu não obriguei a fazer nada, não. Chego perto da minha filha e minha filha só fala: ô pai, ela me matou. Me matou eu, pai. Eu chego perto da minha esposa, nossa senhora, meu coração parte. Hoje em dia no Brasil tinha que ter pena de morte por uma coisa dessa. Mas que eu fique presa aí pro resto da vida, que não saia não. Porque ele falou que ia voltar se eu denunciasse. Belo Horizonte está debaixo d'água. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, já choveu 180 milímetros na capital no mês de novembro e a chuva continua na região metropolitana. A Defesa Civil alerta para os riscos de deslizamentos de encostas e recomenda evitar áreas de risco ou, ao menor sinal de movimentação do terreno, ligar para o número 199. Vocês veem aí agora imagens ao vivo de Belo Horizonte, da capital, tempo fechado, nublado e permanece chovendo em algumas regiões. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, Sul, Zona da Mata e região metropolitana. Nas outras áreas, tempo parcialmente nublado com chuvas isoladas. Em BH, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Nova Serrana, a temperatura vai dos 17 aos 31. Oscila dos 12 aos 27 em Cruzília. Fica entre 16 e 28 em Rio Pomba. E em Montes Claros, mínima de 18 e máxima de 35 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo,
Uma família busca por um idoso desaparecido há quase um mês na capital. Hoje é o aniversário de 78 anos dele. Esse drama se acompanha daqui a pouco, não saia daí. A Polícia Civil lançou hoje um site que vai auxiliar quem precisa encontrar parentes desaparecidos. A nova ferramenta pode ajudar famílias como a do seu Luiz, que desapareceu há 28 dias na região do Barreiro, na capital. Hoje seria o aniversário de 78 anos dele. Luiz, eu estou te implorando para você voltar para casa. Eu tenho fé em Deus que eu hei de te encontrar. Hoje é seu aniversário. Com voz embargada, Maria Helena faz um apelo. É que o marido dela, Luiz Fernandes Gomes Coço, de 78 anos, está desaparecido desde o dia 23 de outubro. De acordo com os familiares, ele assistia televisão na sala de casa, quando de repente surtou, saiu e desde então não retornou mais. E ele então falou comigo que ia ver onde que estava, ia lá na casa da Maria Helena, que ela não podia dormir sozinha. Porque eu falei com ele, Maria Helena sou eu. Ele falou, não, Maria Helena não pode dormir sozinha. Eu tenho que ir para lá, para onde ela está. A distância e a falta de informação só aumenta a preocupação dos familiares, já que o idoso tem mal de Alzheimer e faz uso de medicamentos controlados. Ele só lembrava do nome e o meu nome ele não sabia que era eu, que eu era a esposa, tinha hora não, né? Às vezes ele ia para a cidade também, lá para perto do Cine Brasil, para a Praça 7. Aí eles tinham que, ou a polícia trazia, ele já veio até de táxi, que eu tive que pagar o táxi. Pensando na dor de quem aguarda notícias de entes queridos, a Polícia Civil lançou nesta quarta-feira um novo site de pessoas desaparecidas. Mais moderno e dinâmico, a nova ferramenta vai potencializar a divulgação de informações e imagem dos desaparecidos. Hoje em dia é muito comum você ter vídeos, ter imagens, áudio, e o site anterior não estava atendendo dessa forma. Então hoje em dia, com o site atual, você vai conseguir diversas imagens, não apenas uma, ampliar essas imagens para ver detalhes, informações acerca do desaparecido, inclusive idade calculada. O novo site também traz dicas de como prevenir o desaparecimento e de como a população pode colaborar na localização. E o site, então, ele estará disponível, já está disponível, né? Nós ainda estamos alimentando ele com as informações, a população poderá acessar e não só acessar, também participar conosco, né? Nós temos o Fale Conosco, temos também o telefone 0800, que a pessoa pode ligar para nos dar informações, até mesmo de forma anônima. É o 0800 28 28 197. Com o novo site, a Polícia Civil espera ultrapassar em 95% os casos solucionados de pessoas desaparecidas no estado de Minas Gerais. É isso aí. O Jornal da Alterosa termina aqui. Você fica agora com os fatos que marcaram o dia no país e no mundo no SBT Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.